Comunicar-se bem é fundamental para construir relacionamentos, influenciar positivamente pessoas e alcançar o sucesso. Vamos juntos! Vamos ver como deixar a nossa comunicação mais clara, mais objetiva e, acima de tudo, impactante. Quando falamos de comunicação eficaz, não estamos apenas falando de palavras, mas trata-se de entendimento. Trata-se de enviar a mensagem e a pessoa entender. Por isso é necessário que a nossa mensagem seja clara, objetiva e adaptada a quem a gente está falando. Não adianta usar palavras bonitas. A nossa mensagem ela tem que ser transmitida e entendida. Se a mensagem não é entendida, a comunicação falhou. Uma conversa mal compreendida pode dar retrabalho, pode ocasionar erros graves, quanto uma boa comunicação pode acelerar todo esse processo. Eu vou dar um exemplo claro para vocês. Vamos supor um diretor artístico. Ele vira para sua equipe e diz que quer uma performance inovadora. E não dá mais detalhes. Não especifica o que para ele é inovador. Para mim, inovador é uma coisa. Para você, com certeza é outra. O que vai acontecer? A gente jamais vai conseguir atender as expectativas dele. Provavelmente nós teremos que refazer todo o trabalho de novo, gerando muita discussão, gerando retrabalho e, acima de tudo, atrasando todo o processo. Como ele poderia evitar isso? Dizendo exatamente o que ele quer. É muito mais fácil você ser objetivo, ao invés de ficar criando enigmas. Comunicação eficaz, bote na sua cabeça. É algo que tem que funcionar, é algo que as pessoas têm que entender. É uma comunicação clara e, acima de tudo, objetiva. A comunicação, ela tem um ciclo. E o ciclo dela começa com o envio de uma mensagem. É algo que a gente queira transmitir para alguém. Depois de a gente transmitir essa mensagem, a pessoa irá fazer o processamento, que é a hora que ela vai estar traduzindo aquilo que a gente mandou para ela. Depois, a gente tem um negocinho chamado feedback, que é onde vem o resultado se a gente conseguiu se comunicar bem ou a gente errou na nossa comunicação. Se tiver alguma falha em uma dessas etapas, nós teremos um grave erro de execução. Vamos supor que você esteja liderando uma mostra de cinema em uma cidade. Vira para sua equipe e diz que quer um evento acessível para todos. A equipe de marketing pode entender por acessível preços mais em conta, para alcançar a todas as faixas econômicas daquela cidade. A equipe técnica pode entender por acessível para todos, por legenda em todos os vídeos. E aí, meu amigo, nós teremos algum problema, porque alguém acertou e outra pessoa errou. Então, a sua comunicação teve uma falha. A falha dela aconteceu em 2 pontos. Aconteceu no envio da mensagem, que não foi clara, porque poderia ter dito: eu quero acessível para todos em tal ponto. Eu quero isso, isso, isso. Isso seria uma comunicação eficaz. Uma comunicação eficaz, ela também provoca o feedback, que também não teve nessa mensagem. A mensagem foi transmitida, teve um processamento e as pessoas saíram direto para a execução. Não teve um retorno. O retorno não foi estimulado. Às vezes, quem comunica precisa provocar esse feedback. Tem que entender. Feedback é aquilo que vai fazer você entender se a mensagem foi transmitida correta ou não. Eu agora aqui quero ressaltar a importância do feedback. O feedback é a chave da comunicação eficaz. Sem um feedback, a gente não entende se a comunicação funcionou ou não. O feedback ele é tão importante que quando ele não vem, a gente tem que estimulá-lo. A gente tem que pedir um feedback para saber o que a gente errou e o que a gente acertou, para a gente poder estar sempre melhorando a nossa comunicação. Eu sei que ninguém gosta de receber críticas, mas a gente tem que ser maduro e entender que através da crítica a gente consegue evoluir. Então, fique atento aos feedbacks que você recebe. Não ignore os feedbacks negativos e também não se fantasie com os positivos. Esteja sempre de olho e atento onde você pode melhorar sua comunicação. Veja os sinais que a pessoa dá, se está entendendo ou não aquilo que você está explicando. E se o feedback não veio, estimule ele. Faça com que a pessoa lhe diga o que você explicou. Assim você vai conseguir ter certeza se ela entendeu ou não. Agora eu vou lhe dar 4 dicas poderosas de comunicação. A primeira é a objetividade, que é você ir direto ao ponto. Evitar ficar rodeando e fazendo a pessoa se perder no seu discurso. É você chegar direto no que você quer. É você ir direto ao X da questão. É você evitar perca de tempo. Porque tempo, ao contrário do que as pessoas dizem, não é dinheiro. Tempo é vida. E a gente tem que ser objetivo nela. Sua mensagem tem que ser clara. Sua mensagem tem que ser limpa. Sua mensagem tem que ser direta. Evite palavras difíceis.
a não ser que você esteja no ambiente acadêmico e elas sejam extremamente necessárias. Não fale difícil apenas para parecer mais inteligente que as pessoas, porque um bom comunicador não é aquele que fala mais bonito, é aquele que é mais bem compreendido. Então, guarde essa lição, seja claro, fale de forma que as pessoas entendam. A terceira dica que eu vou lhe dar é: pratique a escuta ativa. Uma parte fundamental da comunicação é saber ouvir. A comunicação é uma via de mão dupla. Nem sempre se trata só de falar. Às vezes se trata de prestar atenção no outro para poder melhorar a sua comunicação. Então, eu lhe aconselho mesmo, meu amigo, preste muita atenção no que as pessoas estão dizendo, porque isso vai lhe ajudar a ser um orador muito melhor. Isso vai lhe ajudar a construir melhor a sua mensagem. Então, pratique a escuta ativa. Saiba que nem sempre você precisa falar para se comunicar. A quarta dica que eu tenho para dar para você é sobre adaptação. Adapte o seu discurso ao ambiente em que você está. Se você está no ambiente profissional, tenha um tom mais formal. Se você está no ambiente casual, mude o seu tom e adapte o seu discurso. Você tem sempre que estar atento com a pessoa com que você está falando. Seu discurso tem que ser entendido por ela. Lembre sempre disso. A boa comunicação é aquela que é entendida, não aquela que é mais bonita. Você tem que ser um espelho da pessoa com que você está falando. Você tem que fazer de tudo para que ela entenda. Esse é o seu objetivo. A falha na comunicação acontece quando a mensagem entendida é diferente da mensagem enviada. E isso geralmente acontece por alguns motivos. E esses eu vou lhe explicar agora. Redundância ou comunicação não clara. Geralmente isso atrapalha demais. É você colocar muita informação desnecessária na mensagem. Quanto mais informação desnecessária, mais chance você tem de fazer a pessoa te entender de forma errada. Então, tire essas informações desnecessárias, deixe só o necessário para a pessoa entender exatamente o que você quer. Pare e pense. O que é realmente importante nessa mensagem? O que não for, tira. Seja claro e objetivo. Outro erro grave é suposições, que é você achar que as pessoas entendem as coisas assim como você. Só que as pessoas têm entendimento de mundo diferente. As pessoas processam informações de forma diferente. Então, trabalhar com suposições é trabalhar com possíveis erros. Quem comunica bem não supõe. Quem comunica bem trabalha com certeza. Lembra daquele exemplo do acessível para todos? Aquilo ali é um erro de suposição também. Porque ele achou que as pessoas tinham certeza do que ele estava falando, só que não. Então, se você quer comunicar bem, não trabalhe com suposições, trabalhe com certezas. Outro erro grave é interromper as pessoas enquanto elas falam e é também você não praticar a escuta ativa. Isso, além de um erro grave de comunicação, também é uma falta de respeito tremenda. Não interrompa as pessoas. Mostre que você valoriza a opinião delas, porque assim elas vão lhe escutar de uma forma muito melhor. Vão estar abertas ao seu discurso. Então, escute bem o que a pessoa diz, até para você saber como falar com ela. Não esteja preocupado com a resposta que você vai dar. Esteja preocupado apenas em escutar o que ela tem para lhe dizer. Esse feedback é muito valioso e é isso que vai ajudar você a construir uma comunicação poderosa. Não desrespeite as pessoas, respeite as pessoas que elas vão lhe respeitar também. Mais um erro grave é você ter um discurso único. É você não adaptar o seu discurso a lugar nenhum. É você ter o mesmo discurso para o ambiente acadêmico e para um ambiente mais casual. É você usar um discurso no ambiente casual e no meio acadêmico. É você não adaptar o seu discurso para a pessoa com quem você está falando. É você ter um discurso único, independente da pessoa e do ambiente em que você esteja. Esse erro é grave, porque esse erro gera muitas falhas na comunicação, porque as pessoas não vão lhe entender. A mensagem que você vai transmitir, ela vai ser entendida de uma forma diferente e muitas das vezes de uma forma negativa. Então, lembre-se, não tenha discurso único. Adapte o seu discurso. Isso é fundamental para você ser entendido. Outro erro grave é a comunicação não verbal incoerente. Como eu tinha dito anteriormente, a comunicação não se trata apenas da comunicação verbal. Uma boa parte é através da escuta. E o nosso corpo, ele fala. E quando ele fala algo diferente da nossa boca, a gente tem um problema grave, porque a gente pode estar gerando uma desconfiança na nossa audiência. As pessoas podem estar olhando para a gente e falando, esse discurso não parece sincero, porque ele diz uma coisa com a boca
e o corpo dele diz outra. Realmente o corpo fala. E ele transmite mensagens poderosas. E a gente tem que controlar isso no nosso discurso. Porque não se trata só do que a gente fala. A gente tem que escutar e a gente tem que mandar a mensagem boa, positiva com o corpo. Não adianta a gente achar que está falando algo simplesmente é o suficiente para a pessoa entender. Às vezes a pessoa pode até entender, mas ela pode achar falso. Então a gente tem que controlar o nosso corpo para ele estar alinhado ao nosso discurso. E isso tudo influenciar na nossa comunicação. E a gente ter uma comunicação eficaz. E eu estar falando uma coisa e o meu corpo está falando exatamente a mesma. Agora eu vou lhe passar algumas dicas de como você alinha a sua mensagem corporal. De como você faz para poder ter coerência no que você diz e no que o seu corpo mostra. Eu vou lhe dar algumas dicas poderosas. Fique atento aos detalhes e aos exercícios que eu vou lhe passar. Uma boa dica que eu tenho para lhe dar é: pratique em frente ao espelho. Faça discursos como se você estivesse completamente feliz. Faça discursos como se você estivesse desconfortável. Faça discursos como se você estivesse completamente empolgado. Como seria? Como seria se você estivesse completamente empolgado falando para as pessoas? Você mexeria muito as mãos? Você ficaria parado? Como seria um discurso se você estivesse empoderado? Você estaria com o peito para fora? Você estaria com as costas arqueadas? Simule essas emoções, simule esses sentimentos, porque isso vai lhe ajudar a controlar a sua comunicação verbal. Como é que você quer que as pessoas te vejam? Você quer que as pessoas olhem para o seu corpo, elas entendam que você está feliz? Você quer que as pessoas olhem para o seu corpo e entendam que você está empoderado? Você quer que as pessoas olhem para o seu corpo e saibam que você está desmotivado? Então aprenda a modular isso, aprenda a controlar o seu corpo para transmitir exatamente aquilo que você quer. Pratique em frente ao espelho. Isso é muito bom para você ter o controle dos seus gestos, ter o controle das suas expressões. Outra dica que eu tenho para lhe dar é: grave-se em vídeo. Analise seus gestos, as suas expressões e veja se elas condizem exatamente com o que você queria dizer naquele momento. Anote as que você precisa mudar e pratique até encontrar o tom que você deseja. Fique muito atento ao feedback. Se você perceber que as pessoas estão reagindo de forma negativa, pode ser que a sua linguagem corporal não esteja coerente. Então, fique bem esperto e de olho para corrigi-la se for necessário. Através do feedback você tem essa resposta. Então, corrija. Esteja presente. Mantenha a atenção na conversa. Não desvie a atenção da pessoa. Mostre a ela que você se importa. Se você fizer algo contrário, o seu corpo vai mostrar isso. E aí você vai perder toda a credibilidade e confiança que você conquistou com essa pessoa. Chegamos ao final dessa aula e eu queria lhe lembrar que a comunicação eficaz é uma habilidade treinável. Ela pode ser desenvolvida e só depende de você. Se a sua comunicação é ruim, você pode melhorá-la. É só se dedicar para isso. Eu queria também que você se lembrasse que uma boa comunicação, uma comunicação eficaz, não é aquela difícil, não é aquela mais longa, é aquela em que as pessoas entendem. Então, pratique a boa comunicação. Cuidado, o seu corpo fala e às vezes mais alto que as palavras. Controle a sua linguagem não verbal e continue praticando. Continue praticando para você poder avançar. Você vai dominar a comunicação e vai conseguir muito mais sucesso na sua área. Meu muito obrigado e espero que você tenha gostado desse conteúdo. Até a próxima.